Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso trabalho com derivada, tá? E vamos continuar ainda numa parte um pouco conceitual ainda, tá? A gente vai para a parte de cálculo assim um pouquinho depois, mas por enquanto essa talvez seja uma das últimas aulas mais conceituais de derivada. Na aula passada a gente viu que quando a gente calculava a derivada, né, a gente partiu da definição, que era simplesmente tentar aproximar o coeficiente de uma reta tangente a um ponto x0, tá? Fazendo simplesmente, né, ou partindo de um outro ponto, né, e traçando retas secantes que se aproximavam, né, da nossa função. Essas retas secantes, as suas inclinações das retas em laranja, elas se aproximavam da inclinação da reta em verde. Até aí nenhuma novidade. Então, à medida que essas retas se aproximavam, os valores de x também, e a gente definiu duas maneiras, na verdade, de calcular essa derivada via limite, né? Afinal, a derivada é um limite. A primeira é essa que está aqui, quando x tende a x0, né? E uma segunda, que a gente discutiu também, era que quando os valores dessas diferenças de x tendiam a ficar menores, a gente podia chamar isso de h, tá? E a gente podia dizer também que isso, né, na verdade, apesar de uma mudança de variável, h é x menos x0, a gente podia afirmar que isso valia também usando essa outra fórmula, tá? Que quer dizer a mesma coisa, ou seja, a derivada, só que usando, né, a definição de h, tá? E aí, por último, a gente tinha comentado que à medida que esse h vai diminuindo, fica claro, né, que essa função, entre aspas, né, derivada, ela vai se aproximando daquilo que a gente quer, que é aquela reta tangente, tá? Até aí nenhuma grande novidade em relação ao que a gente já tinha visto, tudo bem? Na medida que aproximou, vai bater ali a reta laranja, entre aspas, né, ou a inclinação da reta laranja é igual à inclinação da reta verde. Tá? E aí nós vimos então que a derivada, né, tinha essas duas definições. Tá? Eu comentei também, né, a gente viu na aula passada que a derivada era encarada como uma função, e de fato é, né? Mas eu comentei também com vocês que a ideia era usar quase sempre essa definição, que é aquela que envolve h, porque na maioria dos cálculos ela é mais fácil. Tá? Pois na próxima aula a gente vai ter aula de verdade, de cálculo mesmo de derivada, de técnicas de derivação, e aí vocês vão ver que a gente não vai usar mais essa anotação do limite, tá? A gente vai direto para os cálculos mais práticos, mas por enquanto a gente tem essa definição. Mas o que aconteceria se por algum motivo essa derivada não existisse? Em outras palavras, a gente quer falar aqui de uma coisa chamada diferenciabilidade, tá? Diferenciabilidade vá que você, mesmo por limite, tenta calcular, isso não existe, né? E aí eu vou voltar àquela anotação de um ponto específico x0. Então, se esse limite não existe em x0, quer dizer então que essa derivada não possui, ou f de x, melhor dizendo, não possui derivada em x0 especificamente. A questão é quando, né? E quais são os pontos que nós vamos analisar. Então, tem duas maneiras de fazer isso, tá? Acho que a mais intuitiva, tá, é a geométrica. Então, vamos direto para ela, tá? Vamos supor que eu tenho uma função mais ou menos como a que está aqui, tá? Claramente vocês veem que é uma função um pouco estranha, ela tem uma espécie de um bico ali em algum lugar. Esse lugar é o x0. Então esse é o candidato a dar algum problema, é esse cara, tá? Como assim candidato a dar algum problema? Vamos supor que eu queira calcular a derivada no x0, tá? Mas eu vou partir de outros dois pontos que não são x0, mas são um à direita e um à esquerda, tá? E vamos supor que eu queira chegar mais perto, né, calculando essa derivada através desses dois pontos. E se eu começo a chegar mais perto, a ideia era que, à medida que esses valores se aproximassem daquele x0, as inclinações fossem as mesmas, tá? Então, quando eu estou aproximando, eu estou vendo que alguma coisa aqui está acontecendo de estranho. Quando a gente chega exatamente em x0, tanto pela direita quanto pela esquerda, e lembra que a definição de derivada é um limite, a gente tem a seguinte configuração. Então, por um lado, eu tenho uma reta ali que, inclusive, tem uma inclinação positiva, uma outra que tem uma inclinação negativa, e eu fico me perguntando, tá, mas em x0 qual é a derivada? Tá? Então, em x0 eu vou afirmar para vocês, tá, que o limite quando x tende a h pela esquerda, tá, é diferente do limite quando x tende a h pela direita. Tá? O que é isso? Que confusão é essa? Aqueles valores de limite eles são simplesmente os valores da derivada. É a derivada. A diferença é que agora é como se eu estivesse indo pela esquerda e outro pela direita. Tá? E deu diferente, claramente a inclinação é diferente. Né? Poderia analisar também pela fórmula do f de x0, tá? Que até inclusive para esse caso é mais intuitiva, né? Ou seja, tender a x0 pela esquerda, tá? E tender a x0 pela direita, tá? Mas a gente sabe que também deu diferente, tá?
Então, isso a gente chama, tá, entre aspas, de derivada da direita e derivada da esquerda, tá? Nesse caso aqui, derivada da esquerda e derivada da direita. E a gente sabe que está diferente, tá? Claramente está diferente. Então, a gente vai ter uma situação aqui, nesse caso específico, que a gente chama de bico, tá? A função tem um bico ali. Então, esse bico faz com que eu diga de cara, ó, se eu enxerguei um bico, não tem derivada naquele ponto. Não preciso nem recorrer a cálculo nenhum, tá? Porque essa situação geométrica que eu expus aqui, ela vai acontecer. Tudo bem? Então, seguindo, a gente vai ter outras situações também, mas vamos especificar melhor. Tá? Vamos supor que eu tenha essa função agora. Tá? Não vou nem especificar qual função é, mas é uma função qualquer. Tá? Contínua também, assim como a anterior. Vamos supor que eu quero analisar num ponto x0. Tá? Aquele ponto ali não é um ponto de bico, tá? Mas alguma coisa vai acontecer nele. Então, de novo, fazer a mesma estratégia, pegar dois pontos, tá? Um por um lado, um por outro. E vamos ver o que acontece à medida que a gente vai chegando perto daquele ponto x0. Tá? Então, as retas tangentes, elas em teoria vão se aproximar, ou deveriam, né, para que eu tenha uma definição. E aí eu me dou conta que quando eu chego muito perto, ou especificamente no ponto que eu quero, eu tenho uma inclinação de uma reta tangente na vertical. E a inclinação, quanto maior ela for, tá, ela tende a ser mais grande, só que quando ela for vertical, ela é uma inclinação que a gente não vai poder definir. Na verdade, é como se a inclinação fosse infinita. Tá? Então, sempre que eu tiver uma reta vertical, tá, eu tenho que parar e me perguntar, tá, mas e aí? A inclinação é vertical, o que acontece? Eu não vou ter a derivada naquele ponto, tudo bem? Porque é como se o limite desse infinito, e ele de fato dá infinito, tá? Tanto por um lado quanto por outro, qualquer anotação que eu queira usar, mas como eu busco sempre um coeficiente para dar como resposta, esse coeficiente seria infinito, eu não tenho como escrever isso, então a gente não tem definição para derivada para esse caso, tá? Então nesse caso a gente diz, é um caso muito similar ao anterior, tá? Similar no sentido de que não tem derivada no ponto, mas por um motivo diferente, tá? Então aqui nós temos os limites laterais, porém aqui a reta tangente naquele ponto ela é vertical, e sempre que isso acontecer, eu não tenho derivada nesse ponto específico, tá? Vamos seguir aqui com alguns exemplos, tá? O primeiro deles é a função módulo de x, tá? A função módulo de x, vocês lembram muito bem o que é, né? Essa função. Mas antes de qualquer coisa, ela é claríssima candidata a não ter derivada no ponto x0 igual a zero. Por quê? Porque, bom, tem um bico ali naquela função, né? Mas de qualquer forma a gente vai insistir, né? E vai tentar pensar o que aconteceria se nós chegássemos, né, geometricamente com dois pontos ou duas retas tangentes se aproximando daquele, para que eu tentasse entender o que seria a derivada. E eu vou ver que acontece aquilo que aconteceu lá no primeiro exemplo, tá? Ou seja, bem naquele ponto ela tem um bico, tá? Se ela tem um bico naquele ponto, não tem o que fazer. F de x não possui derivada em zero, tá? Ou x0 igual a zero, se preferirem assim. Outro termo que a gente costuma dizer, f não é diferenciável em zero, tá? É um outro termo que a gente também pode dizer. Um outro exemplo, vamos pegar a função raiz cúbica de x, tá? Raiz cúbica de x é uma função, na verdade, inversa, né, do x ao cubo, mas ela tem essa configuração, tá? Então eu vou de novo me perguntar ali o que aconteceria no x0 igual a zero. Tá? Esse é o ponto candidato a ter algum problema. De novo, né, com uma estratégia geométrica, eu vou pegar dois pontos e vou começar a me aproximar para ver o que aconteceria nesse caso. E quando eu me aproximo, eu me dou conta que bem naquele ponto ali, x0 igual a zero, tá, teria uma reta tangente vertical. E a gente acabou de ver que reta tangente vertical, né, não tem como afirmar que tem derivada. Então a gente vai dizer o quê? Que f não possui derivada em zero. Tá? Ou não é diferenciável em zero. Aparentemente, em todos os outros pontos dessa função, né, nós teremos o quê? Nós teremos uma derivada que é possível de calcular. Tá? Nesse específico ponto, a gente não tem. Tá? Depois, quando a gente for ver técnicas de derivação na próxima aula, vocês vão ver que é muito mais fácil e óbvio, a partir do momento que a gente tem a função derivada disso, de entender o porquê que não tem. Mas, no primeiro momento, eu quero só apresentar a ideia geométrica. Tá? Então, bico e reta tangente não é derivada. Tá? Vamos seguir aqui. Vamos supor que agora tem uma função mais genérica, tá? Que ela está definida no intervalo fechado. Tá? Intervalo fechado a B. Então, está aí a função e vai de A até B. Intervalo fechado, ou seja, existe a função em A, existe a função em B. Tá? E se eu quiser me perguntar o que aconteceria com a derivada nesses limites, tá? Eu vou pegar de novo dois pontos, tá? Só que agora, ao invés de me aproximar de um ponto, eu vou fazer com que esses dois pontos, ou essas duas retas tangentes, tendam aos extremos dessa função, tá? Ou tendam a A e a B. E aí, quando eu vou me aproximando, tá, eu vou me dando conta que, obviamente, quando eu chegar perto de A e B, ou especificamente em A e B, eu vou ter retas tangentes, né? Mas como eu não tenho informação que vem do outro lado,
a pergunta que fica é, tá, mas eu posso afirmar que essas são retas tangentes, ou mais do que isso, que essas inclinações que eu obtenho, tá, elas são a minha derivada no ponto A e no ponto B? A resposta é não, tá? Justamente por não ter a afirmação. A definição de derivada, ela é isso, ela é um limite bilateral. Então, se ela existe por um lado, mas não por outro, eu não posso afirmar que ela existe naquele ponto, tá? Então, pela definição de derivada ser um limite, não posso afirmar, tá? O mesmo acontece no outro lado, ela vai existir por um lado, pela esquerda, e não pela direita. No A, a gente viu que ela existe pela direita, mas não existe pela esquerda, tá? Então, o que acontece? Ela não é diferenciável em A, e ela não é diferenciável em B, tá? Ah, mas eu estou vendo que tem uma... Eu sei, mas a gente não pode, né, afirmar por não conhecer o que aconteceria do outro lado, então a gente não tem essa informação. Se eu pegar um ponto um pouco menor que B ou um pouco maior que A, claramente eu vou ter uma derivada, tá? Mas especificamente em A, especificamente em B, não, tá? Tranquilo? Vamos pegar um gráfico agora bem maluco, tá? Supor que seja o gráfico que eu esteja estudando agora, tá? Mas é justamente para acertar todos esses pontos conceitualmente, tá? Vamos supor que esse gráfico, de novo, seja uma função, né, que vai de A até B. E vamos supor que eu esteja me perguntando onde f não é diferenciável, tá? Então aqui alguns pontos eu vou estudar. Qual o primeiro deles? Me parece que esse aqui é o primeiro, porque ele tem uma situação que nem aquela primeira, eu vou chamar de x1 esse ponto, tá? E bem nesse ponto ele tem um bico, né? Então, como ele tem um bico naquele ponto, a gente pode elencar ele como x1, um ponto onde f não é diferenciável, tá? Qual seria um próximo ponto? x2, um outro bico, tá? Elencamos também como não diferenciável por aquele motivo que a gente já tinha visto. Claramente aqui tem um novo bico, x3, tá? Também não é. E aqui tem um quarto bico em x4. Então em x4 também não é. Fechou? É isso? Tem que tomar um cuidado, tá? Tem um ponto aqui em específico, vamos chamar de x5, que me parece que vai ter uma reta tangente vertical. Então x5 também não é um ponto onde a função é diferenciável, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E claramente, por se tratar de uma função fechada, né, que vai de A até B, nos extremos eu também não vou ter derivada. Então eu posso dizer que A e B também, né, são dois valores em que eu não possuo derivada, além de todos aqueles 5 pontos que eu estipulei ali, tá? Tudo bem até aí? Então essa é uma aula conceitual, é só para a gente ver direitinho onde é que de cara geometricamente não possui derivada. Existem outras técnicas para descobrir quando não tem derivada ou quando não é diferenciável em um ponto? Claro que sim, mas a gente precisa de técnicas de cálculo dessas derivadas. Tudo bem? Então esses são os pontos, né? E a gente fica por aqui com relação a isso. Porém, antes de terminar, eu só preciso chamar atenção para algumas coisas. Sempre que a gente fala de derivada, e até o momento eu usei sempre a mesma notação, eu chamei de f' de x, tá? Mas a gente pode usar outras notações. Por exemplo, d dx, né, de f de x. Essa notação, ela simplesmente quer dizer derivada em relação a x de uma função, que obviamente é de f de x. A gente vai usar mais esse tipo de notação quando tiver mais de uma variável, tá? Porém, aqui a gente está falando, está em cálculo 1, assim, a gente está falando de uma única variável, então é mais natural que a gente use a primeira, ela é mais prática, inclusive, tá? Podemos usar também essa notação com D maiúsculo, com o índice x, tá? Derivando em relação a x. Essa notação é muito usada quando a gente trabalha com equações diferenciais, tá? Quando chegar o momento verão, tá? A gente usa mais como um operador, mas quando chegar lá a gente verá. E uma outra notação assim, que a gente usa também, né, no momento que a gente sabe que f de x é igual a y, f' de x, a gente pode chamar de y'. Essa talvez seja a mais prática de todas, tá? Sabendo que f de x é y, ou que y é uma função de x, a gente deixa isso implícito, né? E a gente simplesmente coloca ali aquele sinal no y, tá? E já sabe que é derivada, tá? E aí, consequentemente, por isso, né, a gente pode também afirmar que f' de x, né, é dy dx, tá? Ou derivando y em relação a x. Essa é a leitura que a gente deve fazer. Tudo bem? Então essa era uma aula mais conceitual, só para a gente estabelecer conceitos de diferenciabilidade. E na próxima aula a gente vai fazer bastante conta, porque são aulas que são momentos em que a gente vai ter que aprender técnicas de cálculo de derivada. Tudo bem? Então, dito isso, né, até a próxima aula.